sou Antonieta Gastão Viana, funcionária pública federal aposentada, inserida nesse contexto desde os primórdios da justiça, como eu disse, eu faço parte da célula máter, né, do nascimento dessa instalação aqui em Curitiba, estranhamente nascida num período de exceção política, e aliás a minha vida foi por muito tempo plasmada nas exceções políticas. Então isso moldou em mim também um caráter muito rígido. Não vou responsabilizar ninguém por isso, porque afinal de contas você escolhe teus caminhos, mas que não tem como você negar que uma sociedade compactada na repressão não vai ser uma sociedade muito liberta, não. Bem ao contrário. Então, eu assumi a função no magistério, depois de ter sido aprovada num concurso estadual, um concurso público estadual, e comecei a exercer a função lá no Boqueirão, como não era regente de classe, era professora substituta, ainda que estava começando a minha função lá. E nesse meio tempo surgiu o concurso, aspas, né, porque foram provas, foi uma prova seletiva da Justiça Federal para o cargo de datilógrafo. E para mim me interessava muito mais, porque eu lecionava no Boqueirão. E eu acabei abrindo mão da minha nomeação no Estado para assumir, quando chamada, e depois de aprovada, obviamente, a minha função de datilógrafo na Justiça. Então, eu faço parte de uma célula embrionária, lá de trás, né? Eu vim assim para um mundo que não me pertencia, eu não conhecia nada de justiça. A não ser o que meu pai falava, porque ele era oficial de justiça, mas a função dele era diferente daquela que eu provavelmente fosse exercer. Era uma função muito modesta, né? E eu levei, assim, um tempo meio estranhando as coisas, porque era muita novidade e eu não tinha preparo jurídico para acompanhar o ritmo. As pessoas que faziam parte daquele grupo eram pessoas que já vinham de outras repartições, tinham um histórico de prestação de serviço dentro da área, alguns também da Faculdade Federal para atuar na área administrativa. Então todos ali já tinham uma história de funcionários. Já haviam prestado serviço de alguma forma a alguma instituição. Eu não, eu estava debutando numa Justiça Federal. Enfim, e no mundo, vamos combinar, que em Curitiba naquela época tinha o quê? Se tivesse 600 mil habitantes, 600 e poucos mil habitantes. Então tudo era menor, tudo era acanhado, tudo era um experimento. Acanhado no sentido de volume, né? E não de competências, isso não. Mas era uma situação diferente, era coisa de recém-nascido, sabe? Para mim era como se eu fosse uma recém-nascida naquela história. E tinha mais um outro aspecto, eu entrei num mundo absolutamente masculino. Na ocasião, existiam 3 mulheres na Justiça Federal. Doutora Olga Dias Rodrigues, diretora da Secretaria da Primeira Vara, a Maria Júlia Gomes Bittencourt, que era responsável pela seção de distribuição, e a Lilian Jardim, que era secretária pessoal do professor Manuel de Oliveira Franco Sobrinho e diretor do Fórum. Eram as 3 figuras que estavam lá. Aí cheguei eu e mais algumas outras pessoas, mas num universo eminentemente masculino. Então, eu me senti um pouco, não só deslocada pelo fato de não ter conteúdos para colocar em prática ali, para poder me desenvolver espontaneamente, como também a questão de ser uma mulher solteira, jovem, no meio totalmente masculino e com prioridades deles. Eles eram pais de família muito mais velhos do que eu, então aquilo me limitava até no contato. E isso me valeu uma avaliação ruim depois, sabe? Me valeu uma avaliação ruim, porque eu não interagia assim, com os colegas, mas gente, sabe? Quantos anos você tinha? 20 anos. 20 anos. Sim, é uma coisa... Mas estava acostumada a batalhar, assim, nada vinha de graça, não tinha almoço de graça, como até hoje não tem, né?
Então, aí fui tentando me adaptar e fui designada para a Secretaria Administrativa. E na ocasião o diretor era o Dr. Edésio de Gouveia, né? Passos Gouveia, qualquer coisa assim. E foi ali que eu comecei a trabalhar. E aí era aquela história, tinha uma salinha com livros colocados, uma salinha mesmo, um espaço pequeno em que os livros que fariam parte da biblioteca, estavam colocados ali, sozinhos, né? Eu sempre gostei de livro. Aí eu fiquei pensando, quando me chamaram e tal, eu fiz alguns trabalhos assim direto da datilografia dentro da secretaria, mas é o seguinte, o almoxerifado não tinha ninguém para tomar conta. A biblioteca não tinha ninguém para tomar conta. Então essas tarefas me foram sendo passadas e eu tentava desenvolver da melhor forma possível, né? Mas, e fui fazendo, e as coisas foram acontecendo até que... tinha fax. Xerox depois. Então essas coisas todas ficavam encampadas na Secretaria Administrativa, que era uma salinha no 3º andar do edifício Sul América. Aí houve um desdobramento, alguma coisa assim, uma transferência de um funcionário e eu fui convocada a substituir essa pessoa na Secretaria da 1ª Vara. Então passei a trabalhar lá. Fiquei um período até que de novo houve outra expansão e eu voltei para a Secretaria Administrativa. E aí a gente já tinha outras tarefas, né? Mudou andar e tudo mais, houve uma transformação física, espacial, né? E a gente já tinha outras tarefas também para exercer, mas sempre tarefas mais modestas, né? E eu ainda, no começo, eu só fui prestar vestibular em 1971, né? E para direito. Daí eu passei e aí já tinha assim uma possibilidade, quem sabe, de mudar a situação, o padrão das coisas, né? Mas eu nunca gostei muito de aparecer, não curti isso, eu preferia ficar no meu cantinho, o que foi um erro, porque eu acho que se você não faz por onde ser vista, o que não é visto não é lembrado, né? E aí eu meio que parei no tempo, sabe? Mas mesmo assim, consegui terminar meu curso de Direito, eu já estava então de volta na Secretaria Administrativa e fui evoluindo dentro daquilo que era possível. A biblioteca aumentou muito, as pessoas, o nível a população funcional da seção aumentou muito também. E aí a gente foi começando a procurar uma forma de evoluir junto, né? E foi mais ou menos assim que aconteceram as coisas. Eu me lembro, por exemplo, da dificuldade que as mulheres tinham no exercício das suas funções. Porque Maria Júlia, por exemplo, e eu estou fazendo aqui uma homenagem a ela foi mãe muito tardiamente. E ela teve um filhinho, um menininho, e ela vivia em sobressaltos, porque na época que nós começamos lá na Justiça, o horário era do meio-dia às 6. Então ela tinha que fazer todas as tarefas dela como mãe, e qualquer mulher sabe que não é fácil ter um filho pequeno sendo mais velha, né? E o zelo que ela tinha pela criança e a preocupação, tudo isso somava, né? Mas ela, até certo ponto, ela conseguiu levar essa empreitada dela, né? Atendendo o filho, e teve uma ocasião, e ela tinha uma janela, o assento dela, a cadeira dela, a mesa dela de trabalho ficava próximo à janela que dava para a Rua 15. E dali ela de vez em quando controlava o apartamento dela que ficava depois do Teatro Guaíra para ver se com aquele olhar ela conseguia descobrir se o filho estava bem ou não. Então você imagina a tensão que essa criatura vivia, né? E aquela história tinha uma mensagem subliminar dizendo assim, mulheres fiquem no seu quadradinho. Nunca ninguém expressou isso, mas havia todo um comportamento, porque mulher engravida, mulher tem filho, mulher tira licença, e naquela época os homens estavam ali, eles não sabiam o que era isso, eles tinham as esposas dele em casa, todas trabalhavam praticamente em casa, um ou outro tinha esposa que trabalhava fora, então para eles isso era muito difícil de processar, era muito estranho. O que essas mulheres estão fazendo aqui, na verdade?
né? Qual é o lugar delas? Vamos cuidar da casa, da família, dos filhos. E a Maria Júlia acabou fazendo isso. E ela pediu a aposentadoria proporcional e decidiu cuidar realmente do filho. Então esse foi um aspecto dessa dificuldade, dessas diferenças, né? Depois disso, o que mais que aconteceu? Eu mudei, aí passou o tempo, eu ainda fiquei na Secretaria Administrativa até 1982. Fui a primeira operadora de telex da Justiça Federal. Encarava um PABX também, porque não tinha telefonista. Então essas coisinhas básicas, era. Mas isso também não te dava, né, um desenvolvimento necessário para você conseguir pretender alguma coisa de um outro nível, né? Mas enfim, naturalmente eu me dava bem com as pessoas, eu tinha um bom relacionamento, nunca me senti discriminada, assim, oficialmente não, de jeito nenhum. E essas coisas foram acontecendo até 1982, quando novamente a Justiça Federal passou por uma transformação e mudou-se a sede para o edifício Bagé, na Voluntários da Pátria, e eu segui junto, né? E lá, realmente, o quadro foi ampliado, foram chamados outros funcionários, e foi o momento em que a Mônica veio de um concurso que era feito na SUNAB e ela foi aproveitada na Justiça Federal. E aí eu saí da Secretaria Administrativa e, por determinação do diretor do fórum na época, eu fui servir na Secretaria da Sexta Vara. E aí começou mais atividade jurídica, propriamente dito, né? E ali eu fiquei alguns meses, mas com a prerrogativa de que tão logo abrisse uma vara nova, que estava na programação, né, eu seria relocada nesta nova secretaria. Então ali eu cumpri aquele tempo. Na sexta, você lembra com quem você trabalhou? Com o juiz? Sim. Bom, a Secretaria Administrativa sempre teve o juiz diretor do fórum como o juiz responsável, né? E aí quase todos eles foram, os que estavam ali, quase todos eles foram passando. E na Secretaria da Sexta Vara, o juiz era o Dr. Cal Garcia, e depois na Nona Vara o Dr. Tadá Quirose, né? Mas na Sexta Vara teve um fato que aconteceu, porque, falando claramente, o magistrado responsável pela vara, ele não era uma pessoa dada a contatos com funcionários, então ele colocava a responsabilidade, as tarefas, as incumbências nas mãos da diretora de secretaria para tomar as providências. E eu fiquei ali algum tempo, e durante esse período, ali a gente fazia de um tudo ali, publicação, as publicações que precisavam fazer, das intimações, atendimento de balcão. Eu conheci muitos advogados, teve uma época que nós tivemos lá, eu não me lembro do tipo de ação que era, mas era alguma coisa que envolvia valor de viagem, de passagens de aviação. E aquilo bombou na justiça inteira. Então, os nossos recursos mecânicos eram datilografia manual, com um papelzinho carbono. E dali fazer ofício. A gente expedia mais de 30 ofícios por dia, assim, tudo na digitação manual. Tanto que a minha alegria quando veio a informatização é que eu daí consegui ter um computador, eu recebi um computador, e os meus dedinhos voavam no teclado. Eu fiquei feliz e a minha cervical agradece até hoje por isso. Mas, enfim, teve uma situação que eu quebrei os protocolos, porque eu não me conformei com a situação. No tempo que eu trabalhei ali na Justiça Federal da Rua 15, obviamente havia um comércio interessante ali perto. E eu visitava, eventualmente, uma loja de roupinhas de criança, porque eu comprava ali para as minhas sobrinhas quando vinham de viagem aqui para Curitiba, que elas eram de fora. E tinha uma pessoa, uma comerciária, que me atendia muito bem. E a gente estabelecia a conversação, aproveitava o tempo para saber detalhes, assim, se ela confiava em mim, ela conversava, me falava das dificuldades da vida dela, dos projetos de vida que ela tinha, da possibilidade que ela havia encontrado de adquirir uma casa própria para ela e para a mãe, que era uma senhora de idade, e que aquilo ali seria muito importante para elas, era o sonho
né, de ter uma definição financeira na vida. E ela chegou a fazer isso, ela entrou no financiamento da Caixa Econômica e fez isso. E um belo dia, essa pessoa, essa moça, chegou no balcão da Sexta Vara, aflita, e preciso falar com a senhora, porque ela sabia que eu trabalhava na Justiça. Eu preciso falar com a senhora. Eu recebi uma comunicação da Caixa Econômica e estão dizendo que eu vou perder o imóvel porque eu deixei de efetuar os pagamentos. Mas eu não deixei de efetuar os pagamentos. Eu entreguei o dinheiro e o advogado é que fazia os depósitos. Me deu uma pena daquela criatura. Eu disse, eu vou falar com o juiz. Mas eu digo, não, vamos... Sim, entrou eu no gabinete dele, a gente só não estava autorizada a fazer isso, não estava autorizada. Então eu resolvi falar com a diretora de secretaria, expliquei a situação e ela foi falar com o juiz. Óbvio que se tratava de um crime, né? É óbvio que aquela pessoa teria que ser, judiciosamente falando, ser apenada para poder ressarcir aqueles valores, sabe Deus quanto que era aquilo, não era pouca coisa, não. E não era a única pessoa que estava sendo lesada, né? Eu nunca mais falei com essa pessoa. Eu passei a situação e rezei para que tudo desse certo para ela. Porque para mim, eu nunca compactuei com injustiça, ainda mais desse tipo. Então, na Sexta Vara, uma das coisas que mais me marcou foi essa situação. E assim, entender que eu era muito pequena para resolver aquilo sozinha. Mas eu fui metida, eu fui buscar recurso, fui noticiar pelo menos aquele problema para que se trouxesse uma solução apaziguadora, uma solução de resolução daquela situação que eu considerava criminosa, né? E eu penso que isso tenha sido feito, né? Depois eu saí da Sexta Vara e fui para a Nona Vara quando ela foi instalada. E ali a Nona Vara era uma vara agrária, né, que ficou sob a direção da doutora Maria Antônia e o juiz titular era o doutor Tadá Quirose. Então aquela era outro começo, é outra história, né? Mas ali eu tive a felicidade assim de estar num ambiente mais claro, sabe, mais confortável. E conheci funcionários e pessoas e colegas que eram muito agradáveis, muito especiais, extremamente competentes e trabalhadores. E aquele período que eu dividi com eles ali foi muito agradável, né? Mas nesse sentido, porque a gente encarou uma situação que eu também considero muito difícil, especialmente para mim, que tivemos um Collor de Mello, né, na administração da República. E eu até hoje não consegui entender qual era o alcance daquelas medidas que ele tomou, esvaziando os cofres todos de milhares de brasileiros, colocando em situação até de morte, porque muita gente faleceu por conta da impossibilidade de gerir seus próprios negócios, de perder as suas casas. Foi uma situação muito brutal. E, de novo, estava eu diante de uma situação gravíssima de injustiça e eu não conseguia sentir nenhum movimento dos outros poderes para tentar aplacar aquilo, tentar, não digo nem solucionar, mas diminuir o estrago que estava sendo feito em toda uma sociedade, em toda a nação. E aí eu consegui conversar. Nesse meio tempo, houve uma situação minha familiar, que meu pai, já aposentado, foi diagnosticado com câncer terminal. Nós não tínhamos plano de saúde. O dinheiro deles, do casal, que minha mãe também trabalhava fora, estava retido. Quer dizer, nunca mais se ia ver. E todas as despesas eram particulares. Os internamentos, a cirurgia, a medicação, os deslocamentos, tudo era particular, tudo era pago. Aí eu me atrevi a pensar que se eu entrasse com uma ação, que encontrasse um advogado para entrar com uma ação cautelar, eu poderia, talvez através do tribunal, conseguir a possibilidade do desbloqueio dessa situação. E isso foi feito
Só que o processo foi distribuído para um juiz que havia sido da Sexta Vara, né? E o entendimento dele era radical. Ele negou a liminar. O advogado até disse: Dona Antonieta, a senhora não quer fotografar o seu pai? Eu disse: nunca. Nunca vou permitir isso. E aquela falta de resposta marcou muito a minha vida. Porque não que eu quisesse uma condição exclusiva de tratamento para mim e para o meu pai, que havia sido funcionário da Justiça. Não era isso. Eu só queria justiça. Sabe? Então isso me machucou muito e me deu uma descrença muito grande. Mas enfim, meu pai faleceu menos de 3 meses depois do diagnóstico e continuamos a nossa vida, lamentando muito esse acontecimento, porque a justiça foi feita pelos homens e para os homens. A justiça não tem outro sentido. Se eu estou aqui agora, é porque eu faço parte, eu sou essa justiça também. Só que eu não tenho tentáculos para poder resolver tudo. E é um sonho imaginar que a gente vai poder resolver tudo, mas há situações em que essa síndrome da onipotência, da onipresença, da onisciência, elas precisam ceder lugar a uma empatia, né? A um tratamento humanizado. Meu Deus, eu não sei se todo mundo sabe, mas quanto mais humano se é, mais divino se é também. É a única forma de você chegar a uma elevação de transcendência espiritual, uma elevação de proximidade com Deus, se você se tornar um ser humano como Ele nos fez, né? E essas coisas, de repente, com esses conceitos todos, esses meus pensamentos meio românticos, eu acho, acabaram meio que se estraçalhando dentro de mim, sabe? Mas mesmo assim, eu não perdi a fé. E outras circunstâncias eu tive que viver depois disso, com outras pessoas da minha família, mas continuei o meu trabalho na nona vara até o dia da minha aposentadoria, que aconteceu no dia 29 de julho de 1998. E eu queria aproveitar aqui para, nesse momento, fazer um agradecimento àquelas pessoas que me estenderam a mão, que me ampararam com a sua amizade, com o seu carinho, e dizer às mulheres o seguinte: hoje eu posso dizer uma coisa assim: filhinhas, por favor, não esqueçam que a maior arma de uma mulher é a ternura. Você pode transformar o mundo com a tua ternura. E isso não é ilusão, isso é competência. A gente tem uma centelha divina que nos torna aptas a batalharmos com essa ternura, a conquistarmos com essa ternura. Nós não precisamos ser bélicas. Nenhuma mulher precisa se travestir psiquicamente com terno e gravata para chegar à conclusão de que ela pode chegar a algum lugar. Vai enfrentar dificuldades? Todas. Mas ela pode conservar a sua essência do feminino. É isso que eu quero deixar dito a todas elas. E gostaria muito de pedir a vocês que transferissem para Marci Marion Soares Carneiro, que foi uma das temporonas da Justiça Federal. Ela entrou meses depois da minha presença ali, da minha nomeação ali, que foi uma pessoa da mais alta dignidade, extremamente amorosa, cooperativa, zelosa com as coisas dela e da justiça, eficiente, simples ao extremo e que talvez não tenha sido devidamente justiçada em toda a trajetória dela. Então aqui fica o meu agradecimento a ela e a tudo o que ela trouxe de bom para a gente. Não desfazendo de ninguém, eu só não vou nomear. Mas felizmente, inclusive entre os juízes, nós tivemos o privilégio de ter pessoas
maravilhosas. Cada um com seu perfil, cada qual com a sua história. E no fundo, a gente virou a Justiça Federal. Todos nós.